Graças a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Você tem uma Bíblia? Eu queria convidar você a abrir ela no Salmo 27 e o verso de número 4. Salmo 27 e o verso de número 4. Que bom poder estar com vocês aqui hoje, mais uma vez, para podermos adorar o nome do Senhor. É sempre uma alegria imensa quando podemos estar cooperando com os irmãos aqui nessa igreja. E eu digo aqui porque está fora do templo, mas a igreja são vocês, né? E onde vocês estão, a igreja está aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do Evandro, que é um companheiro, um amigo, que sempre tem se lembrado de nós, e eu louvo a Deus pela dedicação dele na obra do Senhor, pelo esforço e empenho dele, da sua esposa, por disponibilizar a vida e a casa deles para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida da pastora Shirley, também do pastor Ivo, esse casal que tem uma história muito linda na nossa cidade, e Jaboticabal é muito abençoado por ter vocês ali. Aquela cidade com certeza tem a bênção de vocês sobre ela. Louvar a Deus pela juventude. Tem juventude, tem adolescentes, crianças, tá todo mundo, né, junto aqui. Que bom que vocês vieram. Amanhã acaba? Acaba amanhã? Vocês falam assim, vou falar de novo. Amanhã acaba? Amanhã é o último dia e com certeza vocês viveram dias maravilhosos aqui. Você encontrou o Salmo 27, o verso de número 4. 27, eu vou pedir que vocês leiam na Bíblia de vocês. Eu sei que tem bastante versões diferentes, talvez vai dar um pouquinho de dificuldade, mas vamos tentar, tá bom? Eu vou pedir que vocês leiam e depois eu vou ler. Salmos 27 e o verso de número 4. Vamos lá? 1, 2, 3. É sempre Salmos, filho. Vamos voltar. Calma aí, vamos junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma coisa pedi e ao Senhor buscarei, que possa morar em casa do Senhor todos os dias da minha vida, para a formosura do Senhor e aprender seu templo. Ok. Eu estou com uma versão que vai dizer assim, ó. A única coisa que peço ao Senhor é a mesma coisa, tá? Uma coisa pedi ao Senhor. Só que eu acho mais intenso esse texto quando diz: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Com base nesse texto, eu quero compartilhar com vocês hoje, de forma rápida, dentro do tempo, uma palavra com o tema: como viver uma espiritualidade que prevalece. Como viver uma espiritualidade que prevalece. Vocês estão em um retiro espiritual. Qual o propósito? Retiro quer dizer se retirar. Se retirar de onde? Se retirar de um lugar movimentado. Se retirar do lugar de muitas vozes e de muito barulho. Se retirar de um ambiente muito populoso, de muitas atividades e correrias. A gente sai desse lugar, se retira para um ambiente mais tranquilo, um ambiente direcionado para um propósito. E qual o propósito? Ter uma espiritualidade com Deus. Ficar a sós. É a mesma proposta de Jesus quando sempre que ele esteve aqui na terra, ele se retirava a um deserto, ao monte. Por quê? Porque é um lugar tranquilo, é um lugar sem barulho,
é um lugar onde você pode se concentrar. Com qual propósito? O propósito é de estreitar a comunhão com o Pai. Esse era o propósito. Jesus se afastava porque ele não queria ouvir as vozes das outras pessoas. Ele queria ouvir a voz do Pai. E ele queria aquele ambiente, porque ao se conectar com o Pai, a sua espiritualidade, ela era elevada, crescia, melhorava, intensificava. Então, o propósito desse retiro é espiritual, desenvolver uma espiritualidade. Agora, a gente precisa entender que espiritualidade não é religiosidade. Para a gente entrar na mensagem. Pastor, e qual a diferença? A diferença básica e simples é que a religiosidade tem a ver com a religião, com se conectar com uma religião e então passar a cumprir os seus dogmas, a praticar os seus ritos que são estabelecidos. Então você se tornou uma pessoa religiosa. Mas isso não quer dizer que você seja espiritual. Por quê? Espiritualidade é se conectar com Deus. Isso é espiritualidade. Agora, todo ser espiritual, ele é também um ser religioso. Mas nem todo ser religioso é espiritual. Por quê? Porque eu posso apenas me conectar com os ritos da religião sem me conectar com Deus. Mas toda vez que eu me conecto com Deus, eu me utilizo da religião para manifestar a minha fé. É por isso que a vida com Deus aqui na Terra, ela não é uma vida sozinha em casa, é uma vida em comunidade, em igreja reunida. Por quê? Porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, automaticamente a espiritualidade me conduz para alguns ritos, para algumas liturgias que é pedido pelo próprio Deus. Agora, existem pessoas que podem estar neste ambiente espiritual sem se envolver com a espiritualidade. E isso é um problema. A gente pode participar dos ritos deste ambiente, como, por exemplo, ir à igreja semanalmente, carregar uma Bíblia, cantar, participar do louvor, tocar um instrumento, cantar, dar uma palavra, ser batizado nas águas, devolver o nosso dízimo à casa do Senhor. Ou seja, isso e outras atividades, ritos, liturgias, hábitos, costumes, faz parte da religião, mas não quer dizer que ao me conectar com isso, eu me conectei com Cristo. Tá? Então, para muitas pessoas, para alguns, talvez, a retirar-se da cidade e vir para este lugar será apenas mais uma atração. Será apenas um envolvimento com atividades, mas outros não. Para outros, este lugar será um lugar de estreitar a comunhão com o Pai Celestial, de se envolver com Cristo. Por exemplo, você pode estar aqui durante o louvor, mexendo com o seu corpo, mas a sua alma distante deste lugar. Mas ao mesmo tempo, você pode estar nesse ambiente envolvido com o corpo, mas com a alma também conectada com o Cristo eterno. Aleluia! Então, eu quero que você entenda que espiritualidade não é apenas ser religioso, ter uma carteirinha de membro ou pertencer a uma igreja. E quando as pessoas perguntar, onde você vai? E você vai dizer, eu vou lá na Nova Aliança, eu vou na Assembleia, eu vou na Batista, eu vou na... Não, não é isso. Não é isso. Ser espiritual é quando você copia a Cristo Jesus e exala Ele na sua vida, no seu comportamento e na sua existência. Aleluia! A gente vive uma geração
religiosa, mas de poucos seres espirituais, de muita gente que se conecta ao ambiente, que se conecta à estrutura, que se conecta aos hábitos, que se conecta aos costumes daquele lugar, mas não se conectou com Cristo, porque não consegue sentir Ele. Isso é tão interessante, porque parecer crente é até fácil, irmão. Não é difícil não, né, pastora? Você aprende o linguajar crentez, né? E aí todo mundo, olha aquela fala ali, é de alguém que vai na igreja. A gente tem os nossos hábitos, o nosso linguajar, as nossas falas. Assim, e aí, varão? O que é isso, né? O que é um varão? Mas na igreja, sabe o que é um varão, o que é uma varoa, né? Vaso, vaso, né? Tem alguma que é mais habitual de vocês? Tem, Evandro? Tem. É isso aí mesmo. É isso aí. A gente vai pegando a paz de Cristo, essas coisas todas, a gente vai pegando. Onde vai no domingo à noite? Não, na igreja. Isso é hábito, isso é costume de conectar-se com esta religiosidade. E a religião significa a tentativa do homem se reconectar a Deus. Porém, são hábitos criados pelo homem para tentar se conectar a Deus. Mas não dá para chegar até Deus através da religião. Só se pode chegar até Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É se conectando com Ele. Isso é espiritualidade. Eu posso ser espiritual em um templo, mas eu também posso ser espiritual no deserto. Por quê? Porque eu não dependo do ambiente, eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo do aparato, do que tem, do que é fornecido para me conectar a Deus. Jesus diz assim: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Isso é espiritualidade. Se conectar com Deus. Isso é espiritualidade. Você veio aqui para se conectar com Ele, para se conectar com Cristo, para ter uma comunhão maior com Ele. Agora, espiritualidade que prevalece, eu acho que esse é o maior desafio. Porque 3 dias aqui, ok, a gente vai daqui, alguns chegam sem querer, mas daqui a pouco vai envolvendo com o culto, com a palavra, com o ambiente, com a fala, com tudo que está acontecendo. Daqui a pouco você está se rendendo aos pés e se envolvendo com essa atmosfera e já está chorando, sentindo Deus. Agora, como fazer isso permanecer? Como fazer isso permanecer? Como fazer isso prevalecer? Isso se chama constância. Como ser contínuo, como ser constante na minha espiritualidade. Sabe por quê? Quando você sair daqui, aí você vai para a tua vida normal, vai levantar de manhã, vai para o seu trabalho, vai para o seu serviço. Aí aquela pessoa lá no seu trabalho, que é tomada pelo inimigo, vai começar a te incomodar do mesmo jeito que sempre te incomodou. Aí quando você voltar para a sua vida normal, vai ter aquele dia estressante que você vai chegar em casa sem muita disposição de comunhão com todo mundo, meio estressadinho. É a vida comum. Você vai voltar lá para fora, aí vai voltar aquele teu amigo querer chamar você para ir em outro lugar que não seja a igreja. Aquela pessoa que você conhecia, que vai te ligar, que vai te mandar uma mensagem para oferecer para você coisas que não são lícitas para quem tem uma vida espiritual com Cristo Jesus. Ou seja, a tentação vai voltar. A crise vai ser lançada sobre você. E aí, como manter essa comunhão e essa espiritualidade? E eu quero começar falando aqui com você. Que, em primeiro lugar, se nós queremos manter uma espiritualidade que prevalece com Deus, a gente precisa queimar as pontes que nos conectam com o passado. Glória a Deus. Eu vou repetir isso para você.
Se você quer uma espiritualidade que permanece, você precisa queimar as pontes que te conectam com o passado. Por quê? Porque o passado não lhe pertence mais. A Bíblia diz assim: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu e você, nós, Igreja de Cristo, vivemos uma vida nova, em novidade de vida, uma outra vida. E a vida passada, pastor, o que eu faço? Esquece. Só esquecer? Não! Você precisa romper com todas as possibilidades de se conectar com ela de novo. Você precisa destruir tudo aquilo que te dá a oportunidade de se conectar com aquela prática de novo, com aquele hábito de novo, com aquele costume de novo, com aquela rodinha de novo. Por que eu tenho que destruir, pastor? Porque quando a crise chegar na tua vida, quando o inimigo começar a pressionar você, colocar pressão sobre a tua vida, para te tirar da casa e da presença do Senhor, sabe o que você vai lembrar? A ponte ainda está de pé, eu vou voltar. Esse é um grande problema. Tem pessoas que caem de forma recorrente porque nunca destrói a ponte que conecta ele àquela prática. Há um general chinês que a história conta que um dos hábitos que ele tinha, todas as vezes que ele ia com seus soldados para a batalha, dos hábitos que ele tinha, quando ele chegava lá, se a batalha era fácil, tranquilo, mas se a batalha era difícil, e ele percebesse que os soldados estavam com o coração um pouco amedrontado e na mente querendo voltar, sabe o que ele fazia? Botava fogo nos navios, destruía as pontes. Sabe por quê? Aí ele olhava para os soldados e dizia assim: só tem uma opção, ou viver ou morrer. Voltar! Não existe mais a opção de voltar. Não existe mais a opção de recuar. Não existe. Foi arrancada. Diante da pressão, se você tiver a opção de recuar, você volta. Mas se a opção tiver sido cortada, você só tem a opção de continuar andando para frente. Ou luta, ganha, ou morre. Sabe aquele negócio de plano B? Plano B. Tem umas pessoas que dizem assim: plano B não existe. Porque plano B é a possibilidade do plano A falhar. É a possibilidade do plano A dar errado. Então, quando você for, meu irmão, não tem plano B, é o plano A. Se o plano A estiver difícil, você vai ter que garantir ele. Vai ter que segurar. Vai ter que permanecer. Porque o plano B é aquele negócio: ih, tá meio difícil, né? Não, vamos pro plano B. Olha a dificuldadezinha aqui, vamos pro plano B. Mas quando você falar, a opção é só essa, não tem outra, meu irmão, você vai lutar, nem que seja se arrastando, você vai batalhar, e sabe qual é o segredo? Que você vai vencer, você vai chegar do outro lado, vai ganhar a batalha, vai ser vitorioso. Agora, eu me lembro do texto da palavra do Senhor, quando diz que Eliseu foi seguir o profeta Elias. A Bíblia diz que ele se encontrou com Elias e a comunhão o entrosamento foi tão grande. Ele gostou tanto da vida de profeta. Ele falou: sabe o negócio, eu vou seguir ele, eu vou atrás, eu vou participar disso, porque isso que eu gosto, isso me atraiu, me chamou, essa graça, essa vida com Deus, isso me atraiu, eu vou. Mas o que ele fazia antes? Antes, ele cuidava de bois. Aí ele tinha uma junta de boi e tinha uns carroção de boi. Aí quando ele falou: eu vou seguir Elias, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele destruiu as possibilidades de voltar a cuidar de boi. Como? Pegou os bois e matou. E o carroção, ele destruiu, pegou a madeira e fez um fogueira. E o que ele fez com a carne? Fez churrasco e comeu tudo. Por que ele fez isso, pastor? Porque lá na frente
andando com o profeta Elias. Quando a pressão chegasse, ele ia lembrar: opa, essa vida está difícil demais, eu vou voltar a mexer com boi, cuidar de boi, com meu carroção. Mas ele queimou tudo, sabe por quê? Porque quando a pressão chegou, ele olhou para trás: não tem mais boi, não tem mais carroça, não tem mais carroção, tudo foi queimado, acabou tudo. Qual a opção? Continuar andando para frente. Aleluia! Quando as pontes estão de pé, a gente toda hora quer dar uma passadinha por ela e voltar lá atrás. Ah, pastor, qual é a minha ponte? Talvez a sua ponte seja aquele velho amigo que fumava um palheiro com você. Pois é. E o que virou esse amigo? Não, pastor, ele ainda é meu amigão do peito. Ih, irmão, não dá não. Não dá, meu filho, não dá. Não dá, não tem jeito. Como é que você vai sentar com ele para falar da vida e ele tragando um palheiro do seu lado? Puxa vida. Você que gostava de um palheiro? Ih. Na hora a ponte foi conectada. Ah, pastor, é aquela minha amiga que a gente gostava das baladas, dos movimentos, e a gente estava junto em tudo. E agora? Não, pastor, ela ainda é minha amigona, a gente se fala todo dia, conversa todo dia, se comunica todo dia, marca conta todo dia. Não dá! Meu Senhor, aleluia! Sabe por quê? Porque você mudou de mesa! Você trocou de mesa! Você trocou de ambiente! Grande Deus, aleluia! A cultura não é mais a mesma! O hábito não é mais o mesmo! Mudou! É igual aquela pessoa que está namorando. Aí dá uma briguinha com o namorado. Quem que lembra? Da namorada antiga, do namorado antigo. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Exclui o telefone, manda embora. Acabou, não existe mais contato. Ei! Não existe mais contato! Ah, não, pastor, mas sabe? Para, meu filho, se você quer, você tem que decidir na vida. Não dá para ficar em cima do muro. Sabe, pessoal? Eu dou uma beliscadinha daqui, dou uma beliscadinha dali, eu pulo daqui, pulo de lá. Não vai funcionar, meu filho. Não vai funcionar. O diabo vai te enganar toda hora, todo dia, enquanto essa ponte estiver de pé. Deus está falando com a gente aqui hoje. Nós precisamos queimar os navios que nos levam de volta ao passado. A gente precisa destruir as pontes que nos conecta com a vida antiga, e a gente precisa viver essa nova vida conectada com pessoas, com ambientes, com lugares que falam a mesma língua, que desenvolvem o mesmo hábito, que têm a mesma fé, que professam o mesmo Deus, que cantam o mesmo hino. Aleluia! Esses ambientes sugam a nossa espiritualidade. Tem pessoas que sugam a nossa comunhão com Deus. Irmão, esses dias eu fui cortar o cabelo, e eu sentado ali cortando o cabelo, tinha dois jovenzinhos assim de uns 18, outros 16 mais ou menos ali, conversando. E conversa vai, conversa vem. Pastora, incrível que a cada 4 palavras uma era palavrão. A gíria era a conversa normal. Eu fiquei assim assustado, porque a conversa normal era chamar o outro de não sei o quê, e mandava aqui. Eu falei, gente, a cada 3, 4, 5 palavras um palavrão, uma palavra esquisita, um negócio assim. Eu falei, como é que um crente consegue conviver num ambiente desse? Como é que você que tem a linguagem do céu, vocês que se parecem com Cristo, que anunciam boas novas, conseguem conversar com uma pessoa que a cada 3, 4 palavras é um palavrão que sai? Ah, pastor, eu tenho que me afastar? Eu não estou dizendo que você tem que se afastar e virar inimigo. Não é isso, não. Mas o que eu estou querendo te dizer é que aquele amiguinho não dá mais. Não dá.
São pontes que precisam ser rompidas. Por que precisam ser rompidas, pastor? Porque a nova vida não permite você voltar para trás. E o dia que você romper com essas pontes, destruir esses navios, você vai ver que a sua espiritualidade com Deus, ela não vai durar apenas um dia, uma semana ou um mês, mas entra anos, sai ano e passa décadas, e você estará conectado com Cristo Jesus. Aleluia! 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 Não aceite a possibilidade de voltar para o lugar que um dia você quis sair. Não aceite. Não aceite a possibilidade de voltar para o lugar que um dia você quis sair. Aleluia! Aleluia! Segundo lugar. Pastor, eu estou indo aqui. Até que hora? Como é que tá? Segundo lugar. Se eu quero uma espiritualidade que prevalece, que permanece, eu preciso manter os hábitos que me conecta com a videira. Veja bem. Primeiro lugar, eu preciso destruir as pontes que me conectam ao passado. Mas em segundo lugar, eu preciso manter os hábitos que me conectam com a videira. Queridos, nós, aqui na terra, somos representantes de Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Ou seja, Cristo não está aqui na terra Ele mesmo. Só que ao mesmo tempo Ele está aqui na terra através de mim e de você. Através da igreja dele. De forma que nós somos uma cópia dele. Tá? Nós somos uma cópia dele. Quando nós morremos e nascemos de novo, diz a Bíblia que nós já não nascemos mais segundo a carne, com a natureza antiga, mas nós somos gerados pelo Espírito à imagem do seu Filho. Glória a Jesus. Ou seja, nós somos uma cópia de Cristo Jesus aqui na terra. Quando as pessoas olharem para mim, para você, elas não vão ver o Danilo, não vai ver o João, o Tiago, o Pedro, a Maria, não vai ver. Eles têm que ver Cristo. Cristo tem que estar estampado em nossa vida. De que forma que Cristo aparece através da nossa vida? Através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e por diante. Isso são marcas de Cristo que são produzidas em nós pelo seu Espírito. Como que o mundo conhece o amor de Deus? Através da nossa manifestação de amor. Como é que o mundo conhece a fidelidade de Deus? Através da nossa fidelidade com a nossa esposa, com o nosso marido, com os seus filhos, na igreja com o seu pastor, na empresa com o seu patrão, ou seja, como patrão também, quando a gente mostra fidelidade nos negócios, que a gente dá uma palavra sim, é não, é a gente ser fiel nos negócios, nas alianças, nos compromissos que a gente faz. Aí quando a gente é fiel, o outro olha e diz assim: uau, que diferença, se parece com Deus, porque Deus é fiel. O mundo conhece a benignidade de Deus através da nossa manifestação de benignidade. Ou seja, o mundo vai olhar em nós e enxergar em nós as qualidades que é do próprio Deus. Agora, como que nós vamos manifestar as qualidades de Cristo aqui na terra? Apenas de uma forma: estando conectado com a videira. Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vocês são as varas. Irmão, olha aqui para mim. A gente não tem qualidade boa. Tem não. A gente foi criado com boas qualidades, mas depois do pecado, nosso coração é enganoso. Boas qualidades quem tem é Deus.
E a gente não consegue fazer o bem por nós mesmos. A gente só é as varas. Em nós não tem fruto. Agora, a vara separada da videira não é nada. Não pode fazer nada, não tem nada. Mas quando a vara está conectada com a videira, aí sim, meu irmão, a Bíblia diz que a seiva da videira, as virtudes da videira, ela vem para as varas e então as varas produzem o fruto que é da videira. De forma que eu não tenho fruto, você não tem fruto. Quem tem o fruto é Cristo. E quando a gente se conecta com Cristo, então o fruto que é dele é gerado em nós e manifestado no mundo para que o mundo veja a glória dele através da nossa vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou manter essa vida? Conectado com o Cristo todos os dias da sua vida. Todo dia da sua vida. Agora eu quero pular para o próximo, apenas finalizando com um segredo aqui para você. Talvez você venha lutando todos os dias para vencer um pecado e não consegue. Talvez você venha lutando todos os dias para produzir um fruto e não consegue. E aí você diz, pastor, eu preciso ser melhor. E aí você não consegue porque é você que está tentando ser melhor. Pastor, eu preciso amar mais. Pastor, eu preciso obedecer mais os meus pais porque eu não estou legal com eles, não. Eu estou muito desobediente, eu estou muito, assim, diferente, mas eu não estou conseguindo. Eu queria ser mais fiel na igreja, não estou conseguindo. Eu queria, e a gente não consegue quando a gente quer. E sabe por quê? Porque nós não temos o que a gente precisa. Nós não temos o que a gente precisa. O segredo da vida cristã não é produzir o fruto, porque essa não é a nossa obrigação. O segredo da vida cristã é estar conectado com a videira. E então, o que tem o fruto produz em nós as suas virtudes todos os dias. Qual o meu maior desafio? Manter conectado. Qual o seu maior desafio? Manter-se conectado. Manter-se conectado. Sabe qual é a maior batalha do diabo? Desconectar você da videira. Porque quando a gente está desconectado, nós não nos parecemos mais com Cristo. Mas quando a gente está conectado, o Cristo se revela através da nossa vida. Então, sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Pare de tentar mudar você. Pare de tentar produzir o que você não pode. E apenas se preocupe em manter-se conectado. Manter-se conectado. Porque quando você menos imaginar o que você queria, estará sendo produzido em você, sem que você perceba. Glória a Deus. Conexão com Cristo é o que faz a diferença para mantermos uma espiritualidade elevada. E em terceiro lugar, para nós finalizarmos, a palavra do Senhor vai dizer o que o salmista disse, que nós lemos no Salmo 27, o verso 4. Contemplar o Senhor todos os dias. Contemplar o Senhor todos os dias. O princípio da contemplação é o segredo de manter a espiritualidade elevada. Pastor, e o que é a contemplação? É você estar exposto diante de algo sempre e com constância. Você contemplar, você vê aquilo sempre e com constância. Alguns estudos dizem que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos com frequência. Aquilo que a gente vê com frequência é o que nós iremos nos tornar. Então, cuidado com o que você anda vendo, porque é isso que será gerado dentro de você. Agora, qual o segredo da contemplação, pastor? O segredo da contemplação é que se o que a gente vê é o que nós nos tornamos, então se nós contemplarmos a Cristo todos os dias, é o que nós nos tornaremos semelhantes a Ele.
Aleluia! 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 Agora, nessa geração, esse princípio da contemplação, ele é muito delicado, sabe por quê? Porque existe muita distração hoje em dia. Muita distração hoje em dia. Muita coisa tomando a nossa atenção, roubando os nossos olhos, enchendo a nossa mente de informações desnecessárias. Eu fico pensando assim, se você assistir aqueles videozinhos, eu vou colocar lá do YouTube, aqueles videozinhos rápidos que tem lá, o dia todo, a maioria, eu não sei se 10% vai prestar. Se você entrar pro TikTok, eu fico aborrecido, porque não que seja pecado, mas eu não consigo nem baixar no meu celular. Porque se você começa a assistir os videozinhos, irmão, não tem quase nada que presta. Verdadeiramente. Se você vai para o outro, não tem quase nada que presta. Verdadeiramente. E aí, qual o detalhe? É que a nossa geração contempla isso todo dia. E aí tem estudos dizendo, sabe o quê? Que essa geração é a geração do QI mais baixo, do coeficiente de inteligência mais baixo que já existiu na história da humanidade. Uma geração que o QI é mais baixo do que o dos pais. Isso nunca existiu. Porque o filho sempre se torna mais inteligente do que o pai. Essa geração está ficando abaixo dos pais. Sabe por quê? Porque não é uma geração que contempla bons livros. É uma geração que contempla videozinhos do TikTok. Ei, meu pai. Deus tremendo, aleluia. Aí a pergunta é, pastor, eu não consigo manter a minha espiritualidade, mas não vai mesmo. Se a gente não começar a estabelecer prioridades na nossa vida que protege a nossa comunhão com Deus, seremos devorados todos os dias pelo adversário. Se nós não criarmos muros de proteção em nossa volta, seremos todos os dias devorados pelo inimigo. Contemplação é o segredo para nos tornarmos o que nós queremos ser. Sabe o que os grandes estudiosos dizem? Eles dizem assim, que você deve seguir as pessoas que são quem você quer se tornar. Você deve seguir as pessoas que estão onde você quer chegar. Ah, pastor, o meu desejo é ser um pastor. E você está seguindo o quê? Pastor, o meu desejo é ser um grande empresário. E você está atrás do quê, meu filho? Pastor, minha vontade é ser um grande cantor na casa de Deus, grande no sentido do fazer com excelência para o reino de Deus. Tá, mas quem que você segue? Quem é o seu espelho para que você possa se assemelhar? Por quê? Porque nós vamos reproduzir aquilo que a gente contempla todo dia. Nós vamos nos tornar aquilo no qual nós estamos expostos todos os dias. Deus, poderoso, aleluia. Aleluia! Aleluia! Ele sabe qual é o segredo do salmista Davi? No Salmo 27,4 que a gente leu? Sabe o que ele disse? Uma coisa eu pedi ao Senhor. Oh, aleluia! Ele poderia pedir qualquer coisa.
qualquer coisa. Mas ele diz, a única que eu quero, a única que eu desejo, e eu buscarei todos os dias, é que eu possa morar na casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! E para quê, pastor? Mas ele vai dizer, para contemplar a formosura do Senhor. Com glória! O desejo do salmista é apenas um. Eu quero morar, eu não quero visitar a igreja, não. Eu não quero ir de semana, não. Eu quero morar lá. Por quê? Porque eu quero ficar olhando e contemplando todo dia, toda hora, o dia inteiro, a formosura dele, a glória dele, a bondade dele, quem ele é. Aleluia! E qual o segredo do salmista? É que quanto mais ele contempla a formosura de Deus, ele vai se tornando formoso igual ao Deus que ele contempla todos os dias. Glória a Jesus Cristo, aleluia! 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 Se é o que a gente contempla na TV, são séries, são novelas, com mentiras, com enganos, com palavrões, sabe o que vai acontecer? Esse é o ambiente que será reproduzido na nossa casa, porque a gente tem que tomar cuidado com o que coloca diante dos nossos olhos, para que a nossa alma não se corrompa por aquilo que vê. Mas todos os dias está contemplando a formosura do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sabe por que você talvez não consegue ser um filho melhor? Porque você fica contemplando gente rebelde na internet. Meu Deus! Senhor! Meu Deus, aleluia! Sabe por que às vezes não consegue ser uma esposa melhor? Porque vive contemplando esposas que são verdadeiras destruidoras de lares. Maridos que seguem homens que não têm compromisso com a esposa, nem com os filhos e nem com a família. Isso é o que contempla, então será reproduzido. Aí Deus está falando para mim e para você que hoje, durante esses 3 dias, você está contemplando a formosura do Senhor, mas a partir de amanhã, depois da manhã, e a semana, e o mês, e o ano, você não pode esquecer, quando você se levantar, a primeira coisa que os teus olhos devem ver, não é isso daqui, mas é a formosura do Senhor. Aleluia! Aleluia! Adão e Eva viviam no jardim do Éden. E enquanto eles contemplavam o Senhor, olha aqui. Enquanto eles contemplavam o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor descia todos os dias na viração do dia. E tinha um momento maravilhoso com Adão e Eva naquele jardim. Irmão, que delícia! Que delícia! Você está em um jardim maravilhoso e o próprio Deus sentado do teu lado e você podendo conversar e falar e ouvir e contemplar a formosura dele. Ô irmão, que coisa linda! Enquanto eles contemplavam a formosura de Deus, eles se pareciam com Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas o dia que contemplou a serpente, deixou de ser igual a Deus. Porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Se nós não queremos seguir o caminho da serpente, então paremos de contemplar tudo aquilo que parece com serpente. Paremos de ouvir a voz de quem nós não deveríamos ouvir. Porque se a gente parar de contemplar a formosura do Senhor para contemplar outra qualquer imagem, nós nos tornaremos naquilo e perderemos o que nós temos de mais precioso.
Mas o salmista vai dizer: eu só quero uma coisa. Eu não quero outra. Eu só quero uma coisa. E a Bíblia vai dizer que teve um dia que Jesus foi visitar uma família que ele muito amava. E quando ele chegou naquela casa, ele se encontrou com Marta e Maria. E a Bíblia diz que quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, duas cenas interessantes aconteceram. Marta se preocupou com uma coisa e Maria se preocupou com outra. Marta foi cuidar dos afazeres da casa, da comida, do que ia servir para Jesus. Eu comecei aqui falando de espiritualidade e religião. Lembra? Olha só. Marta foi fazer coisas para Jesus. Ela estava fazendo para ela? Não. Ela estava fazendo para Jesus. Correria, tarefas, afazeres, comida, varrendo e aquela coisa toda para Jesus. Só que Maria sentou-se ao lado de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí Marta, religiosa. Sabe por quê? O religioso faz coisas para Deus, mas não com Deus. Glória a Jesus, aleluia. Irmão, é incrível que tem gente fazendo um monte de coisa para Deus, mas nunca conheceu Deus. Oh, meu Jesus. Pastor, eu corro o dia inteiro na igreja. Eu subo e desço escada. Carrego tudo e movimento tudo. Tá. Mas qual é a hora que você senta com ele? Glória a Jesus, aleluia. Às vezes, a tarefa da igreja se torna um ato idólatra para nós. Mas a gente não está orando para o verdadeiro Deus. Marta fazendo coisas para Jesus religiosa. Aí ela parou e falou assim: opa, peraí, aquela hora você. Não, ô Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou fazendo esse monte de coisa e minha irmã está sentada aí com o Senhor. Manda ela vir trabalhar também. Aí Jesus olha para ela e fala assim: Marta, você está ocupada e atarefada com muita coisa. Ei, será que não tem muita coisa sobre os teus ombros roubando a sua espiritualidade? Cuidado. Aí Jesus diz assim: mas você só precisa de uma coisa. O que o salmista diz? Uma coisa pedi ao Senhor. Eu só quero uma. E Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, você só precisa de uma coisa. Aleluia. E o que é? Jesus diz: a tua irmã escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Sabe o que ele estava dizendo? Para um pouco! Aleluia! Para um pouco e vem sentar aqui do meu lado! Venha me contemplar um pouquinho! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa eu lhe perguntar algo. Qual o tamanho do seu desejo por Deus? O quanto você é atraído por Deus e pela glória de Deus. Se coloque de pé comigo nesse momento. Aleluia! 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 Uma coisa nos é necessária. E essa coisa eu a buscarei. Quero chamar minha esposa aqui, os meninos, se puder. Dá tempo, Evandro? Dá tempo? Cadê os músicos? Oh, glória! Então a gente tem tempo para contemplar a formosura dele ainda. Fecha os teus olhos comigo, fecha os teus olhos. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
Quantas vezes você já entrou lá e tem saudade desse lugar? Oh, aleluia! Feche os teus olhos comigo, por gentileza. Feche os teus olhos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que nesse momento você se esqueça de tudo que ficou lá fora. De todas as tuas dores, de todos os teus problemas. Eu quero que você se conecte apenas com uma. Apenas com uma. Esteja ao lado do Mestre, contemple a glória dele, desse lugar. Se você contemplar a Jesus todos os dias, nada irá roubar a sua espiritualidade, porque cada dia você vai ficar mais parecido com Ele. A Bíblia diz que todos nós que contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Foi isso que Paulo disse. Quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na imagem que nós contemplamos, ou seja, nos tornamos parecidos com Ele. Parecidos com Ele, parecidos com Ele. Você vai voltar desse retiro e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem alguma coisa diferente. E você vai dizer: é Ele que está brilhando na minha vida. Eu estou mais parecido com Ele. Então eu quero te convidar a entrar nesse lugar secreto. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar santo dos santos. Eu quero te convidar a fechar a porta do teu quarto e ficar a sós com Ele, e se entregar a Ele, e chorar na presença dEle, e se quebrar no altar dEle, e deixar Ele tomar conta da sua vida. Que não seja mais você. Entre nesse lugar agora. Entre nesse lugar agora com a tua adoração, com o teu clamor. Entra. Aleluia.